Para ver unidade é preciso mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Subtópico 1. Mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. 1 Coríntios 4, 21, 2 Coríntios 10, 1 e 2 Timóteo 2, 25. 2 Timóteo 2, 25. 2:25. Então, a palavra mansidão, ela transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Instruindo, 2 Timóteo 2:25. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade. Então, irmãos, às vezes as pessoas falam, pô, tem gente que tem mais dificuldade, poxa, a gente ensina uma vez, temos que insistir com mansidão, com amor, não é verdade? Temos que insistir. Não podemos fazer como faziam os fariseus em sua época, né? Que olhava para um Zaqueu, ao qual Jesus mesmo vai dizer que este era filho de Abraão, e olhar para ele e ver ele um publicano e um pecador, ou seja, então, enquanto um fariseu estava olhando para Zaqueu como um publicano e um pecador, Jesus estava vendo alguém que precisava ser alcançado, tá? Então, que nós possamos ter mansidão para que possamos levarmos essas pessoas e acreditar que o Senhor vai abrir o entendimento. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito, Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então é algo que só através do Espírito que se pode produzir. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. Né? Só se aprende com ele. É verdade. E perceba, querido, o Senhor Jesus, ele nunca se precipitava. Lembra quando o Senhor Jesus estava ali ensinando os seus discípulos, chegaram alguns homens, lá em João 8, com uma mulher dizendo, olha, a lei manda matar essa mulher, manda apedrejar essa mulher. Eles chegaram ali como? Ofegantes, não é verdade? Chegaram ali, cheio de energia, né? E o Senhor Jesus ficou na dele lá, né? Quietinho. E conforme eles insistiram, né? Ou seja, Jesus deixou eles, baixar a bota. E aí Jesus respondeu eles. Queridos, que nós possamos ter essa mansidão, para que uma pessoa possa chegar perto da gente cheio da razão, achando que está cheio de... né? Porque às vezes chega ali, às vezes a gente também, olha, já vai dar uma palavra de retorno, daqui a pouco aquilo causa um problemão. Não é verdade? E na verdade, né, aqueles homens estavam ali cheios de má intenção com Jesus. E nós precisamos ter tranquilidade na hora que outros estiverem nervosos, que nós possamos deixar a poeira baixar para que nós possamos verdadeiramente atender à necessidade dessas pessoas. Subtópico 2. Grandes exemplos de mansidão. Moisés e Jesus Cristo. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Números 12, 3. Essa reputação se deu em virtude de o legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Números 12, 1 e 2. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. Mateus 12, do 14 ao 21. E durante seu julgamento não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. Marcos 15, 4 e 5. Assim temos o exemplo da mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. De repente as pessoas poderiam dizer, né?
Ah, mas eu não sou Jesus, não sou igual a Jesus. Ok, mas e Moisés? Era um homem comum, não tinha o Espírito Santo dentro dele, mas mesmo assim nos deu uma lição de mansidão terrível. E sem contar o nosso irmão Estevão, né? Que debaixo de pedra ali as pessoas, ele fazendo um mal terrível a ele. Se a gente for olhar, aquelas pessoas estão fazendo muito mal a ele. Ele vai pedir ao Senhor que os perdoe, né? Porque eles não sabem o que fazem. Queridos, isso é fundamental para o nosso estudo aqui hoje, entender que as pessoas que estão lá fora não sabem o que fazem, que as pessoas muitas vezes, novos convertidos, às vezes veem alguma situação e a querem partir, né, para a agressão. Nós temos que saber dosá-los, ensiná-los, para que eles possam entender e compreender essas questões, amém? Estevão aprendeu claramente, nós vamos ver ele replicando o que o Senhor Jesus fez. Então isso é maravilhoso, queridos, tá? Subtópico 3. A verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Romanos 12, do 12 ao 14. Não revida os maus tratos sofridos, não se apressa a emitir juízo. Romanos 12, 17 a 19. Não cede às provocações, nem dão espaço para ressentimentos. Hebreus 12, 15. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade, pelo contrário, indica um mais seguro controle emocional. Assim, mansidão trata da submissão do homem para com Deus e sua palavra, Tiago 1, 21, é a presença do Espírito Santo, propiciando suavidade e domínio próprio. Romanos 8, 10. Acho que não sei se é Romanos 12. 12 do 12 ao 14. Romanos 12 do 12 ao 14. Não sei se não me falha a memória a questão de quando Paulo chama a atenção dos romanos a respeito de julgamentos, de juízos que eles levavam até... Leia o texto para ver se é isso. 12 do 12. 12 ao 14. Aqui, alegrai-vos alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai os que vos perseguem, abençoai os que vos perseguem. Eu não estou fazendo aqui um retorno, estou fazendo de propósito. Abençoai e não amaldiçoai. Então, queridos, alegrai-vos com os que se alegrem, chorai com os que choram, sede unânimes entre vós. É a parte do 16. Subtópico 4. Mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão, por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. 1 Pedro 2:23. Ele transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. 2 Coríntios 2:10. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. 1 Coríntios 1:10. Então, em lugar de sentimento faccioso, o que nós devemos apresentar, né? Um espírito manso e conciliador. É dessa maneira que nós devemos proceder. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Amém? Nem dá para a gente entrar em muito detalhe, né, irmãos? Porque são assuntos muito poderosos a respeito da unidade. Por isso, eu peço para que você vai aí acompanhe as referências que nós estamos colocando aí, tá? Você também pode deixar o seu like aí, o seu joinha, o seu gostei, se assim você tiver gostado. Pode deixar o seu feedback, aquilo que precisa melhorar. Pode deixar o seu comentário da forma que você achar bem melhor, ok? Nos ajuda aí compartilhando, cooperando aí, levando aí essa
mensagem a outros corações, aos seus amigos, familiares. Compartilhe. Tópico 3. Para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Subtópico 1. Longanimidade, um fruto do Espírito. Longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e constância. 1 Pedro 3:20, 2 Pedro 3:9, Colossenses 3:12 e 13. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Gálatas 5:22. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. 1 Coríntios 6, do 1 ao 6. É essa referência que eu tinha falado naquele momento dos Por quê, irmãos. queridos? É justamente isso. Nós devemos entender que quando você fala do ser humano, vai haver uma taxa de falha, de erro. Devemos ser sinceros. Será que a gente nunca falhou com alguém, deixamos a desejar com outro alguém, sabe? E o que nós esperamos quando somos nós que falhamos com alguém? Rapaz, eu duvido. Por mais que a gente falha com alguém, a gente já vai já cheio de medo, mas o que a gente espera é ser bem tratado. Sabe? Que a pessoa nos compreenda, que haja uma conciliação. Já pensou? Né? Porque eu aprendi com o pastor, um amigo meu, e ele disse assim, ó, quando você tiver razão, quando você tiver toda a razão, e que a pessoa que não tiver razão nenhuma estiver diante de você, troque de lugar com ele. E perceba como você queria ser tratado. Como que você queria ser recepcionado, recebido. Queridos, isso é muito sério. Amém? Vamos ter longanimidade. Vamos aprender a ser longânimo com o nosso próximo. Queridos, nós precisamos entender isso. Jesus foi longânimo. Não é verdade? Ainda mais com Pedro, né? Pensou se Jesus não fosse longânimo com Pedro? Jesus foi longânimo. Deus é longânimo. Deus é tardio em se irar. Deus é longânimo. Nós precisamos ser longânimos. Amém? E algo importante que o Senhor, né, falou muito no meu coração foi a questão da gente falar: não, mas fulano me decepcionou muito. Aí eu fui muito decepcionado. Mas quantas vezes eu decepcionei? Quantas vezes você decepcionou? É muito fácil, como foi falado aqui, eu olhar o erro dos outros, mas eu esqueço que o erro daquela pessoa também é o meu erro. Que da mesma maneira, acho que até com a mesma proporção que eu sou decepcionada, eu decepciono também. E em 1 Coríntios 6, do 1 até o 6, Paulo diz assim: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo pertencente a esta vida, pondes na cadeira os que são de menos estima na igreja. Para vos envergonhar o digo: não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um, que possa julgar entre seus irmãos. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Paulo vai chamar a atenção da igreja de Corinto, que eles estão levando coisas mínimas a infiéis para julgarem. E Paulo vai chamar a atenção: ó, vocês vão julgar o mundo. Vocês vão julgar os anjos, não pode cuidar das coisas pequenas. Então, para a gente entender, às vezes, eu tenho um problema com o irmão, eu poderia até mesmo chamar um outro irmão que tem uma sabedoria para falar, para instruir,
e pedir ele um conselho, uma orientação, mas não. Nós vamos lá para quem não é da igreja, para quem não serve ao Senhor, que falam, nossa, fulano fez isso comigo da igreja. Ou até mesmo os tribunais. Então é algo para chamar a nossa atenção. Paulo vai dizer, não há um sequer que possa resolver entre vocês. Então eu costumo dizer que a igreja ela realmente é como uma família. A família, o que acontece? Ela briga dentro de casa, mas elas fazem as pazes. Então a igreja, ainda que a gente se discorde por alguma razão, por algum motivo, por alguma palavra mal falada, mal entendida, nós temos que se reconciliar entre nós mesmos. Tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação, Romanos 12, 12. Assim, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são um lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se, Salmos 86, verso 15, e Naum, capítulo 1, verso 3. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. 1 Coríntios 13, do 1 ao 7. Então isso aqui é importante, né? Essa virtude, né, do amor é o princípio basilar. Então, é a base, né? Se eu não tiver realmente o amor pelo meu irmão, qualquer coisa, até mesmo um espirro que ele der vai me ofender. Vai fazer eu ficar com raiva dele. Qualquer coisa mínima que seja, vai fazer eu sentir raiva porque eu não tenho o amor de Deus dentro de mim. Essa é a verdade. O exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações. Subtópico 2. Suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com múltiplas situações de hostilidade. Atos 14, 22. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais. Essas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Então tem que suportar, não é aquela questão, né, de, como foi falado aqui, se ele está na direita, vai para a esquerda, se ele está na esquerda, vai para a direita. Suportar não é isso. O perdão, subtópico 3. O perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino. 1 João 4,8. Acho até importante se você puder abrir aí. Com certeza. Que nessa questão aqui do amor é um atributo divino, pra gente acabar com esses burburinhos aí que não estão baseados na palavra de Deus. 1 João 4. 1 João, epístola 4, verso 8. Isso aí. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus não tem amor. Deus não tem amor. Deus é amor. Então ele está dizendo o que ele no início aí? Só repete de novo. Isso aí. Você tirou? Pode bolar certinho, né? Aquele que não ama não conhece a Deus. Então quem não ama não conhece a Deus. E a palavra conhecer aqui é relacionar. Relacionar com Deus. Quem não se relaciona com Deus. ama não tem um relacionamento com Deus. É uma frasezinha que a gente ouviu muito e nos últimos tempos pra cá, né, nós estamos vivendo esse tempo difícil para todo mundo, e onde eu acredito que a gente deve se tornar mais humanos e até mesmo mais crentes. A pessoa diz, eu perdoei, mas não sou obrigada a conviver. Em que isso está baseado? Em que isso está fundamentado? Se a pessoa, se Deus fizesse assim, não, eu entreguei meu filho em sinal de perdão, estou perdoando a humanidade, mas eu não sou obrigado a ter vínculo com a humanidade. A gente ia se entregue novamente na mão do pecado. É como se Deus estivesse fazendo isso com a gente, se fosse dessa maneira. Então, quando eu digo que eu perdoei, mas não sou obrigada a conviver, eu preciso verdadeiramente rever que perdão foi esse que eu perdoei. De que maneira? Se eu perdoei com o meu entendimento humano, com aquilo que eu ouvi, ou se eu perdoei conforme Jesus fala na sua oração. Pai, me perdoa, como assim eu tenho perdoado quem tem me transgredido, quem tem feito algo contra mim. Então, perdoar, querido, verdadeiramente não é isso. Quando eu digo que eu perdoei e não sou obrigada a conviver, já foi mencionado aqui. Então,
essa pessoa que você não é obrigado a conviver, ela vai para o céu. E você vai para onde? Então a gente tem que rever esse conceito que nós firmamos. O principal aspecto do fruto do Espírito, Gálatas 5:22, é uma virtude altruísta que nos conduz a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados, Mateus 7:12. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro, 1 Pedro 1:22. Perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas nas igrejas. Conclusão. Vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais. A humildade, que fortalece a unidade, a mansidão, que gere os conflitos, a longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Cristo é glorificado. Mateus 5:16 e 1 Coríntios 1:10. Então, é isso aí, queridos. Mais uma aula e que Deus possa abençoar a tua vida e seja manso e humilde de coração, assim como foi nosso Senhor Jesus. As nossas redes já apareceram aqui, siga-nos e nós estamos aí trabalhando para que a cada dia mais você possa ter maiores e melhores informações com respeito à palavra de Deus. Amém? Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus.